Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Marcos, meditando os versículos de 27 ao 52 do capítulo 14. Nessa parte da Bíblia, nós vemos a dor de Jesus no jardim do Getsemane, o abandono dos seus amigos, a traição de Judas e o início da sua prisão. É um trecho forte que toca o coração, mas que também nos ensina muito sobre obediência, confiança em Deus e a luta espiritual que todos nós enfrentamos. Então, pega a sua Bíblia se puder e venha com o coração aberto ler a palavra de Deus. Agora, vamos para a leitura. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois, voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então, disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada, com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito:
Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem, como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem mexe profundamente com o coração da gente, porque ela mostra o lado mais humano de Jesus. Jesus sentiu tristeza, sentiu medo, sentiu solidão, mas mesmo assim ele não fugiu. Ele se entregou por amor a mim, a você, por todos nós. No Getsemane, ele ora ao Pai, pedindo que, se possível, o sofrimento passe. Mas, ao mesmo tempo, ele ensina a oração mais difícil e mais bonita que existe. Pai, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Quantas vezes a gente passa por lutas e quer fugir da dor? Jesus, ele também sentiu isso, mas ele escolheu obedecer. E isso nos ensina que, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, ele está preparando algo maior. Os discípulos dormiram, mesmo depois de Jesus pedir que orassem com ele. E, às vezes, nós também dormimos na fé. Deixamos a oração de lado, relaxamos na vida espiritual e, quando vem a tentação, não conseguimos resistir. Jesus, ele nos convida hoje a vigiar e a orar, a ficar atentos, porque a luta não é só contra o que vemos, mas contra tudo o que quer nos afastar de Deus. No fim, todos os discípulos fugiram, até Pedro, que tinha jurado ficar com Jesus até o fim. Isso mostra que até quem ama Jesus pode falhar, mas o mais bonito é que Jesus, ele sabia disso, e mesmo assim continuou amando. O amor de Jesus não depende do que a gente faz, mas de quem ele é, fiel, misericordioso e perdoador. Se essa palavra tocou o seu coração, se inscreva aqui no canal. Todos os dias estamos lendo e meditando a Bíblia com profundidade, mas de um jeito fácil de entender, para que você cresça na fé e fique cada vez mais perto de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.